Meu nome é Yara Frateschi, acabo de ter uma conversa com o Celso Loduca, ótima, que me provocou, me fez pensar, que me obrigou, enfim, a tentar traduzir o pensamento tão potente e complexo da Nancy Fraser, né, para uma linguagem, eu diria, mais acessível e que faça com que todas as pessoas possam compreender. Oi, pessoal! Começa agora mais um Quem Somos Nós, que eu costumo chamar de Slow Talk para quem acredita em conhecimento, mas com prazer. A gente tem pouco mais de 8 anos e se você quiser conhecer todas as conversas que a gente já fez, vai lá no quemsomosnós.com.br, você vai encontrar tudo em todos os formatos, tanto de áudio quanto de vídeo. Ou então você pode ir direto, né, no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma. Hoje a gente vai encerrar a série As Pensadoras. Nesse programa nós vamos falar sobre as ideias da filósofa, socióloga e cientista política americana, professora Nancy Fraser. Para nos ajudar a entender todas as formulações que ela fez, a pós-doutora, doutora, mestre e graduada em filosofia, tudo pela USP, a professora da Unicamp, Yara Frateschi. Quem é você? Eu sou Yara Frateschi, nascida no dia 25 de março de 1973. Sou professora de filosofia na Unicamp e muitas outras coisas. Ixi, mas tá pouco. Vamos lá, vamos voltar. Como é que você... Me conta um pouquinho. Qual que foi o seu interesse em filosofia? Por que filosofia e não, sei lá, qualquer outra coisa? Como é que é a tua formação? Como é que você chegou aí? O meu interesse pela filosofia veio no ensino médio, veio da sala de aula do ensino médio. Eu tinha um professor fabuloso, que colocava a sala para pensar, que colocava a gente para conversar sobre filosofia, e eu então me encantei, e acho que foi ali meu primeiro livro lido de cabo a rabo, foi O Príncipe do Maquiavel. Ali eu também entendi que eu gostava mesmo era de filosofia prática, de filosofia política, de ética. E logo que chegou pertinho do momento de escolher, né, o que eu ia fazer no vestibular, eu fiz aqueles caminhos para alegrar a família, que achava que eu tinha que fazer direito, enfim, coisas que tais, jornalismo, comunicação, enfim, as pessoas achavam que eu podia fazer muitas coisas, mas não achavam que eu combinava muito com filosofia. Aí eu enganei todo mundo e acabei um jeito de parar na USP em 1992. E estou, assim, dentro da universidade pública desde 1992. Fiz minha graduação na USP. Logo no comecinho da graduação, eu fiz uma disciplina sobre Thomas Hobbes, que reacendeu aquele meu interesse pela teoria política clássica. Eu que já tinha gostado muito do Maquiavel no ensino médio, me encantei pelo Hobbes, pelo Leviatã do Hobbes, que é uma obra espetacular, né? Não só a respeito, enfim, daquilo que ele diz sobre a constituição do Estado moderno, mas também sobre a natureza humana, né? Uma antropologia filosófica interessantíssima, atualíssima. Aí eu comecei a estudar o Hobbes ali, era mais ou menos no segundo ano da minha graduação, e fui direto. Fiz minha iniciação científica sobre Hobbes, o mestrado, no doutorado eu voltei para fazer uma outra abordagem da filosofia moderna, que era à luz da teoria clássica. Então fui estudar o Aristóteles, andei para trás no doutorado e fiz um doutorado que está publicado, chama A Física da Política, Hobbes contra Aristóteles. E depois do doutorado, logo depois, eu entrei na Unicamp como professora, bem jovem mesmo. E aí eu comecei a expandir, digamos assim, o meu universo de interesse, sempre na filosofia política, mas comecei a estudar os contemporâneos, né? Fiz esse caminho. Eu fui do meio para trás, né? E depois para frente. E depois para frente. E hoje estou aqui estudando
sobretudo, filosofia política produzida por mulheres, né? Vivas, contemporâneas, enfim. Então, e nós vamos conversar hoje sobre a Nancy Fraser, né? Eu confesso que eu não sabia o grau de importância que ela tinha quando eu fui estudar um pouco para não ficar tão ignorante assim para falar com você. E é muito interessante, né, o que ela fala, principalmente mais recentemente, né? Como ela se colocou mais recentemente e tal. E realmente ela eu fiquei bobo como eu era burro, né? Assim, como eu era ignorante, como que eu não tinha esse conhecimento dessa mulher, porque ela fala coisas muito fortes. Então, eu acho que a gente vai ter aqui uma chance de discutir, né, assuntos muito fortes a partir do pensamento dela. Vamos começar uma mini mesmo biografia dela, porque eu gostaria depois de focar no feminismo para os 99%, que dali eu acho que a gente consegue conversar quase tudo, né? Tá, então vamos lá. A Fraser nasceu em Baltimore em 1947. Ela já estudou filosofia na graduação, terminou o curso em 1969. É interessante que ela fez numa faculdade privada exclusiva para mulheres, a graduação dela. Em 1980, ela defendeu o doutorado na City University of New York, na CUNY, né, que a gente assim conhecida. Em 95, ela se tornou professora na New School, né, de Nova York também. E é interessante porque assim é uma trajetória muito produtiva. É surpreendente o quanto a Fraser escreveu e continua a escrever desde os anos 80. Né? Então, agora, enfim, a gente tem um problema no Brasil, né? Porque só agora a gente entendeu a importância do pensamento dela, o impacto, né, dos diagnósticos da contemporaneidade que ela tem feito, e a partir daí, então, fomos lá para trás buscar, né, a formação do pensamento da Fraser. O problema é que a gente não tem praticamente nada traduzido para o português. Nesse sentido, eu comemoro a disponibilidade da Boitempo para isso, que aceitou, né, uma proposta de começar a traduzir as obras da Nancy Fraser. Aí a gente tem o Feminismo para os 99, né? Foi a primeira obra que a gente, enfim, integral, né, digamos assim, escrita a 6 mãos, né? Ela, a Cíntia Arusa e a Titi Bhattacharya. Agora a gente tem também um livro espetacular, que é uma conversa com a Raquel Yaeg, né, que se chama O Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica, e daqui a pouco está saindo o Justiça Interrompida, que é um livrão espetacular. Essa dificuldade, né, de acessar a obra em português é muito ruim, porque a gente precisa disso para se apropriar do texto, para estar com ele dentro da sala de aula. Né? Você sabe que você falando isso, eu não me sinto então tão burro, porque eu me senti tão burro. Eu falei, nossa, como é que eu não entendi a importância dessa mulher? Aí agora eu já estou me sentindo um pouco melhor, não sou só eu. Não, Celso, é uma questão assim muito ampla e abrangente. Ela ficou muito detida ali nos nichos acadêmicos, enfim, quem estava, claro, com uma conexão direta com o que se estava produzindo no universo da teoria crítica nos Estados Unidos e tal, tinha, né? Já há algum tempo a gente tem o conhecimento da obra dela. Agora, é óbvio que ela deve ser lida e conhecida por um público muito mais amplo, mas para isso a gente precisa vencer essa barreira, né, da tradução. Eu acho que agora a gente vai ganhar, sem dúvida alguma, ela vai atingir um público maior no Brasil e com isso a gente vai ter a chance de poder discutir, né? Discutir, de um pouco atualizar. Então, é isso mesmo, de poder discutir as ideias, porque ela levanta muitas ideias, né? Assim, talvez o que eu chego a compreender assim um pouco é assim, não há saída dentro do capitalismo, né? Não há saída humanista dentro do capitalismo. Essa é a base, não é isso, do raciocínio dela?
Sim, sem dúvida. Eu acho que está bem claro, né? Sobretudo nesses escritos mais recentes dela, É, isso. enfim, o capitalismo não tem conseguido oferecer respostas às crises mais agudas que ele mesmo gera, né? Chegando muito perto de uma coisa que ela tem chamado de ponto de ruptura, talvez, né? Ou até de uma crise hegemônica. E uma crise eu acho que é muito importante a gente entender isso, até porque a gente consegue se espelhar muito nesse diagnóstico, entender o Brasil muito bem nesse diagnóstico, fazendo, claro, né, todas as ponderações, Adaptações. mas de que é uma crise multifacetada. Uhum. Né? Ou multidimensional, se você quiser. Então, está bem claro, a gente pode voltar a falar, né? Claro, precisamos falar um pouco mais sobre a natureza dessa crise multidimensional, claro. Mas o que está muito claro para ela é que tem alguma coisa que está mostrando o capitalismo na fase neoliberal, está mostrando o seu esgotamento, é assim, né? É assim que parece, mas a gente não sabe ainda qual vai ser a resposta e o que vai acontecer, né? Ela tem um texto que eu gosto muito, que ela empresta uma frase do Gramsci, que ela diz: o velho está morrendo, mas o novo não pode nascer. Né? Não sabemos ainda o que vem como uma... Se é dentro do próprio capitalismo a resposta, né? Ou se não, né? Se é uma coisa, enfim, se é pós-capitalista a resposta, se a gente pode dar o nome, né, de socialista, se a gente vai recuperar essa palavra, né, do ponto de vista de um outro projeto, enfim, o que vai ser, não sabemos. Acho que esse é o ponto principal dela hoje, né? O que a gente sabe é que como está, não dá mais. Então, vamos lá. Como que ela coloca a crise? Ela coloca em algumas dimensões, né? Ela está colocando a crise em algumas dimensões e coloca como uma crise inerente do capitalismo, né? Em princípio é isso, né? Como é que ela coloca isso? Não, acho que assim, a primeira coisa importante é entender que a crise, porque ela é uma crise do capitalismo, ela é uma crise de natureza econômica, claro, né? Uma crise econômica que está aí se manifestando em produzir, né, injustiça social, desigualdade social, por razões propriamente econômicas, né? Salários baixos, inflação, enfim, aqueles problemas vinculados ao mercado, enfim, que redundam em má distribuição de renda, né? A fase neoliberal, ela tem algo muito agudo, que é importante de notar, que é o fato de que, por ser um capitalismo financiarizado e ter uma série de outras características acopladas a isso, né, mais globalizado e financiarizado, tem gerado uma distorção talvez mais aguda do que as fases anteriores.Esse é um ponto dela também, né, que é aquele da hiperconcentração de renda no topo do topo da pirâmide, lá, naquele que é o 1%. Né? Ou seja, é uma fase do capitalismo que distribui mal a sua riqueza até no topo. Então, você tem uma pauperização quase que generalizada. Né? Você tem uma realidade em que, de fato, o que está acontecendo, a gente confirmou isso na pandemia, né? Esses 1% mais ricos estão ficando cada vez mais ricos, e a gente tem uma pauperização generalizada que, claro, afeta a base da pirâmide de uma maneira muito severa, muito violenta. O Piketty, então, mais ou menos, aquele estudo do Piketty e tal, mais ou menos confirma, né? Mas tem gente que fala assim, não, mas ao mesmo tempo a sociedade melhorou, né? A saúde melhorou, o dinheiro melhorou, a gente já foi mais pobre do que é hoje, como sociedade, né? As pessoas passavam mais fome do que passam hoje. Eu estou dizendo quem argumenta do outro lado, fala, historicamente, pode ser que a gente esteja passando por um buraco, mas quem argumenta do outro lado, e o Piketty apanhou não, mas ouviu bastante isso, que não, mas espera aí, né? Há 300 anos atrás,
tinha trabalho escravo, tinha um monte de outras coisas que hoje não é que acabou totalmente, mas hoje já não é admissível. Criança trabalhava e hoje não sei o quê. Não estou dizendo que está resolvido esses problemas, nem eu estou defendendo isso, né? Eu estou falando... Tem um monte de gente colocou e falou assim, historicamente, pode até ter concentrado a renda, mas historicamente o mundo melhorou, entre aspas, né? Ela aborda esse tipo de... como ela responderia, né? Ou se ela responde a esse tipo de colocação? Então, eu acho que ela diria para você que o mundo não melhorou. Se a gente tomar um arco temporal bem extenso, claro, e for pensar no capitalismo ao longo de todas as suas fases, e, sobretudo, nestas duas últimas fases, a fase do pós-guerra, que é aquela que propõe o estado de bem-estar social. Social-democracia e tal. Foi bem, né? Assim, teoricamente foi bem. Enfim, pelo menos havia o quê? Havia o Estado oferecendo algum colchão de proteção ao acirramento das desigualdades que o mercado só faz aumentar. Então, acho que teve uma certa... O projeto da social-democracia, ou do estado de bem-estar, é mais ou menos esse. Você deixa o capitalismo funcionando, mas coloca o Estado aqui para amparar, de algum modo, aqueles que o mercado não vai agregar, aqueles que o mercado, na verdade, só vai... ou vai manter num lugar muito desfavorável, ou vai jogar para um lugar mais desfavorável ainda. Então, esse modelo do capitalismo administrado, se quiser, a gente também pode usar essa expressão, ele quer dizer o quê, precisamente? O Estado continua lá, fazendo o que o capital precisa que ele faça, que é administrando a ponto de não interferir demais, mas protegendo um pouco o acirramento das desigualdades. O ponto dela e de muitas outras pessoas, Piketty inclusive, enfim, isso tem um pouco uma... É um consenso, entre quem está fazendo crítica do capitalismo hoje, de uma perspectiva que não abandona totalmente a herança, ou, digamos assim, o espírito marxista, o de que, se a gente comparar o estado de bem-estar com o capitalismo neoliberal, a gente tem um retrocesso e não um avanço. Porque o que sumiu? Sumiu justamente a ideia de que o Estado fica ali protegendo de algum modo a população que o mercado rede, vai... a rede social. A rede, não, exatamente. Então, a gente tem uma crise de segurança social muito aguda. O Brasil é exemplar nesse sentido, se a gente for, enfim, poder falar um pouco disso, é como você tem... Não que a gente tenha tido com clareza essa mesma sequência, por exemplo, que a gente no pós-guerra teve um estado de bem-estar e que depois... Nós não tivemos. Não é bem assim, nós não chegamos lá ainda, não chegamos nesse pedaço. Mas nós chegamos muito rápido no neoliberalismo. E se a gente pode, talvez, no caso do Brasil, pensar numa comparação da redemocratização para cá, com os anos do governo Lula, aqueles de uma segurança econômica, com um começo de projeto de distribuição de renda, com o Estado fazendo justamente isso que o modelo do bem-estar deseja. O Estado não estava ameaçando de forma alguma o funcionamento do capital, não era um projeto socialista, não era um projeto comunista, não era nada daquilo, estava tudo bem assegurado no funcionamento, inclusive, do capital financeiro, mas olhando um pouco mais para a proteção daqueles que estão em situação mais desfavorável, programa social, enfim, aumento do salário mínimo, Bolsa Família, luz para todos, coisas que têm esse sentido. Isso durou muito pouco, a gente foi muito rápido para uma situação em que o Estado, de novo, esse é o diagnóstico que acho que interessa bastante da crise do neoliberalismo, é que a gente foi, de novo, muito rápido para uma situação em que aqueles ideais de segurança social e etc. praticamente desaparecem. Esse governo atual representa isso, uma agenda neoliberal claríssima. A ideia é diminuir tudo que puder o Estado
e deixa deixa a boiada passar, né? E deixa o sistema funcionar como? Foi eleito com esse discurso, inclusive, além do discurso moralista e tal, foi eleito com esse discurso. Por alguma razão, as pessoas votaram nisso, né? A gente pode passar a vida falando sobre isso, mas não é o caso. Ela é feminista, né? Conhecida como feminista, ao mesmo tempo, dentro desse raciocínio dela, se eu tiver errado do que eu entendi, por favor, eu tenho uma superficialidade sobre o que ela falou, mas alguma coisa eu estudei para poder falar com você. Ela tem, não sei se a palavra é essa, mas assim, ela tem críticas ao que ela chama do feminismo branco, né? O feminismo da mulher branca, rica, de classe alta e etc., que não inclui todas as outras mulheres, né? Eu não sei se dá para falar desse jeito, que ela acredita que essas pautas, né, só de igualdade de salário, que não que ela esteja desprezando isso, a igualdade de salário são pautas, na verdade, dentro das necessidades de uma classe alta, Sim. Né? E que não atende aos 99 aí de novo das mulheres, né? É por aí? É bem por aí, é bem por aí. Talvez até para a gente poder entender, né, como é que ela tá fazendo a crítica do que ela vai chamar de feminismo liberal ou neoliberal. Talvez fosse até interessante a gente olhar de novo para aquele diagnóstico mais amplo da crise multidimensional, né? Porque, enfim, o fato de que a crise é econômica, isso a crise atual, né? Ela é econômica, isso claro, é indiscutível, mas ela também é uma crise ecológica, na medida em que, né, a gente tem uma lógica que é o quê? Você retira da natureza, retira da natureza, retira da natureza, como se ela fosse uma torneira aberta, uma fonte inesgotável. Exato, infinito, né? Só que isso gera uma crise. Isso que eu queria falar um pouco, né? Gera uma crise de que natureza? Porque, ao mesmo tempo, o capitalismo precisa da própria natureza, né, dos ambientes, né, naturais e não naturais, mas precisa para poder funcionar. Então, qual é a contradição? A contradição é que o capitalismo precisa da natureza para poder continuar, ao mesmo tempo ele destrói aquilo que é uma condição de possibilidade da sua continuação, né? A mesma coisa com o que ela vai chamar de crise da reprodução social, que aqui acho que entra a pauta feminista, né? Ou seja, para o capitalismo funcionar, precisa de pessoas que vão trabalhar, vender a sua força de trabalho, né? No mercado. Agora, essas pessoas, elas são essas que vão produzir, né? Elas precisam ser geradas enquanto pessoas. Precisa ter alguém, né, que engravide, precisa ter alguém que dê a luz, que alimente essa criança, que cuide dessa criança, não só nas necessidades básicas dela, mas socialize essa criança, coloque ela no mundo de uma maneira, né, moral, né, política, se quiser, socialize de uma maneira ampla, né, as pessoas. Todas as atividades vinculadas à formação de pessoas, ou à produção, se a gente quiser, de pessoas, chamam-se as atividades da reprodução social. Então, o capitalismo conta com duas atividades básicas, vamos dizer assim. A produção, que você vai e vende a sua força de trabalho, né, ganha o seu sustento e o sistema funciona, e a reprodução, que é a produção das pessoas que vão, então, né, para o mercado. Bom, qual que é o ponto central nessa fase, né? O capitalismo sempre se beneficiou da reprodução social ser um trabalho não remunerado. Claro, né? Todo esse esforço, porque é um trabalho, esse é o ponto importante, é um trabalho, porque exige dispêndio de tempo, de energia, né, que disputa, inclusive, com o tempo e com a energia que nós, mulheres em geral, né, vamos gastar na produção, né, no mercado de trabalho.
Agora, o que acontece? Acontece que o capitalismo lucra muito com o fato de que todo esse trabalho de produção de pessoas não é propriamente considerado trabalho, Mas né? isso foi sempre, não é? Não é a partir do capitalismo, né? Isso não era antes também, né? Tá certo? Na antiguidade também, sempre. Não é uma invenção capitalista isso, né? Não é uma invenção. O que acontece é que Eu não no estou capitalismo... justificando, né? Pelo Eu amor de Deus. Eu só estou entendo. dizendo que no tempo não é uma coisa que surgiu daí, né? Surgiu do capitalismo. É uma coisa, vou chamar, vou usar como se diz, é uma opressão que existe há milênios, né? Então, talvez eles tenham o capitalismo continuou uma coisa que já existia, né? Você tem toda a razão, né? De fato, em culturas diversas, né? É. Com organizações econômicas diferentes, o trabalho da reprodução tem uma marca, né? Uma característica de gênero. Ele costuma estar vinculado à mulher, que é Uhum. aquela que também engravida, gera e dá à luz, e amamenta, né? Uhum. Então, tem aqui, claro, uma coisa que antecede o capitalismo. Acho que o ponto é que o capitalismo incorpora esse trabalho como um trabalho necessário, porém não o considera enquanto tal e lucra muito em cima dele. Eu acho que esse é o ponto, né? Explorando o trabalho da mulher. A ideia de uma exploração que causa uma tensão profunda entre, né, numa mesma pessoa que precisa das duas coisas, precisa ao mesmo tempo. E isso é muito atual, né? Por quê? Porque quase não tem mais nenhuma família na classe média ou na classe trabalhadora, se quiser, né? Em nenhuma classe social, a não ser lá no topo, que consegue subsistir com só um salário. Certo? Isso é um Uhum. processo de pauperização, se a gente quiser. As famílias, então, aquela divisão tradicional, né, de que o homem trabalha fora e a mulher fica em casa cuidando das crianças, de um trabalho extremamente digno, necessário para o funcionamento da sociedade, né? A mulher que cuida das crianças, dos velhos, do lar, permite que, né, essa realidade, ela não é mais possível, porque as famílias não subsistem mais com um salário só. Você Mas não precisa. era uma pauta feminista a mulher trabalhar fora também? Ou Claro, seja, não era um exatamente. desejo, não era um desejo das mulheres, na minha opinião, justo, né? Ou seja, de poder trabalhar, poder ter a sua independência financeira, porque, ao mesmo tempo, a mulher não tinha independência financeira, né? Quando estava até 50, 60 anos atrás, aqui no Brasil, pelo menos, a mulher não tinha muita independência financeira, porque ela ficava cuidando dos filhos e o marido ia trabalhar e ficava com o dinheiro. Então, é uma pauta feminista você conquistar esse espaço também, não é? Do trabalho. Claro, claro. Há muito, né? Há muitos séculos já, na verdade, Aham. as mulheres vêm reivindicando o direito de estar no espaço público, de desempenhar profissões, Igualmente. né? De, enfim, ter a sua independência financeira. E aí eu quero fazer duas observações sobre isso, né? Acho que o ponto importante é que, claro, nós continuamos com essa demanda. Uhum. Acontece que a nossa entrada no mercado de trabalho não significou uma reorganização, né, uma redistribuição do trabalho da reprodução social do ponto de vista do gênero. Né? Infelizmente, continua, embora tenha uma mudança aqui, Mudou um começa a ter uma pouco. mudança cultural, ela é super importante, a gente tem que falar dela, né? Que é o quê? Uma outra maneira de ver a divisão do trabalho doméstico, por exemplo, com os Uhum. homens tendo que participar desse processo, muitos já entenderam isso, só que nada disso foi institucionalizado, a gente não fez essa mudança cultural ainda, né? A ponto de que, por exemplo, o fato das mulheres terem ido para o mercado de trabalho tem aliviado aquele outro
trabalho, que é o trabalho de reprodução social. É isso que a gente hoje diz, né? As mulheres estão sendo levadas, de certa forma, à loucura, porque a jornada é dupla, é tripla muitas vezes, né? Então, no geral, se é difícil subsistir com um salário uma família, muitas mulheres têm 2 ou 3 empregos e, além de tudo, tem todo o trabalho doméstico que dificilmente divide com o marido e, volto a dizer, ele é não remunerado. E temos um problema agora de tempo, esse é o ponto, né? Então, essa aqui é uma crise muito aguda, porque ela tem várias dimensões. Uma delas é assim, quando você disse, né? Mas não é uma pauta antiga dos movimentos feministas que as mulheres possam sair dos muros da casa, né? Do domínio do lar e ganhar o mundo? Mas é sempre bom lembrar que essa é uma pauta, em geral, ela é uma pauta, sobretudo nas sociedades, né, de passado escravocrata, ela é uma pauta das mulheres brancas. Porque as mulheres negras dificilmente tiveram, né, esse dilema ou esse problema, desde sempre. Elas trabalharam fora, né? Elas trabalharam para alguém. Então, as mulheres negras, a história do Brasil já nos diz isso claramente. Elas já tinham esse dilema, essa divisão, essa dificuldade entre dividir o tempo que elas vão cuidar, em geral, né? Da família dos outros e o tempo que elas vão cuidar da sua própria família. Né? Então, o que a gente vive hoje? Talvez é uma quase universalização desse problema que as mulheres negras já enfrentam há muito tempo, que pega as mulheres de todas as classes sociais, exceto aquelas muito ricas, e que atinge as brancas com muita força, atinge as mulheres, né? Enfim, em geral. E por quê? Né? Acho que esse é o ponto. Por que a crise, né, se torna tão aguda? Nessa fase do capitalismo, porque a tendência é que a gente precise fazer essa divisão do tempo, mas o Estado está cada vez mais encolhido. E era justamente o Estado, medidas públicas, né, políticas públicas, que poderiam oferecer agora, né, um auxílio para que a gente pudesse gastar a nossa energia de uma maneira menos exasperante, mais saudável. E aí, por isso que uma outra pauta antiga nossa é o quê? É creche integral. Para todas as classes sociais, né? Não só para aquelas mulheres ricas que podem pagar aquelas escolas caríssimas, né, para que possam trabalhar. Para essa mulher, quem pode pagar o cuidado, a crise, né, a tensão entre o trabalho de produção e o trabalho de reprodução, ela é mais amena. Porque ela tem quem fique com os seus filhos enquanto ela vai exercer a sua atividade profissional, que tem uma dimensão tanto de satisfação pessoal, claro, né, quanto também um sentido para a economia doméstica. Agora, quem é que cuida, né, dos filhos das mulheres ricas? As mulheres pobres, que, por sua vez, vendem a sua força de trabalho para poder resolver o problema da economia doméstica. Quem cuida das crianças, das mulheres que cuidam das crianças das mulheres ricas? As mulheres mais pobres ainda. Né? Então, você tem uma precarização, né, do salário, né, do trabalho do cuidado. Se a gente chegar lá no topo, a gente vai ver o quê? Mulheres muito mal remuneradas para cuidar dos filhos das mulheres que cuidam dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos das mulheres ricas. Ora, o que a gente sabe, né? Qual é a nossa demanda? O que poderia resolver isso? Presença maciça do Estado. Creches 24 horas. Escolas de qualidade, né? Enfim, uma sociedade voltada para o cuidado, para a formação das pessoas, dos seres humanos. Agora sim eu consigo responder a sua pergunta lá atrás, né? Tem solução humanista no capitalismo? Esse retrato está mostrando para a gente que não, se assim continuar. Porque onde está, né? Se você me, assim, tem uma coisa que me chamou muito a atenção na pandemia, Celso, que foi assim, chegou um determinado momento que a gente entendeu que não haveria, né, de fato, auxílio financeiro para que as famílias pobres pudessem ficar em casa. Então, as pessoas voltaram muito rapidamente, se é que algum dia pararam a trabalhar. Né?
a maioria esmagadora dos brasileiros e brasileiras. Mas as escolas permaneceram fechadas durante muito tempo. E a pergunta é assim, mas o que a gente vai fazer com as crianças? Como é que pode parecer razoável para essa sociedade que os pais e as mães vão trabalhar e não tem a escola? É como se a gente tivesse desaparecido com as crianças do mundo, né? Uma situação absurda, né? Muitas ficaram trancadas dentro de casa, com uma chave passada do outro lado. Em parte porque os professores não queriam correr o risco, né? Existia muito uma pressão grande dos professores que não queriam correr o risco de contaminar, né? Existia uma tensão aí, que é uma outra discussão agora, mas existia uma tensão entre os sindicatos dos professores e as escolas, né? As escolas tanto estaduais, públicas como as não públicas, nessa questão dos professores falando, eu não vou voltar a trabalhar numa situação de risco, né? E aí acho que aí a gente acabou, nessa questão, a gente, que eu digo o país, né, ou o estado, a cidade, seja como for, ficou nesse negócio e não abria a escola e, ao mesmo tempo, os professores falaram, eu não volto se não for vacinado e etc. E, no final das contas, ficou esse buraco, né? De fato, acontece que, assim, eu tenho na minha interpretação, os professores não podiam ter feito outras coisas, ou de outro modo, né? Na verdade, todo mundo continuou a trabalhar. Os professores, sim, talvez de mais casa. que ninguém. Não, isso sim, não, estava trabalhando, né? mas não queria voltar. Mas se eles não voltassem, não dava para a escola abrir, né? Então ficou essa bagunça e ficou esse buraco. Tinha que ter uma política pública, né? Tinha que ter uma política pública clara. Primeiro, uma construção de uma solução lá atrás, aí a gente sabe toda, né? A história que está muito fresca, né, na nossa memória, que a gente acabou de viver, enfim, precisaria ter uma outra solução que não fosse, né, evidentemente, essa, em que as mães voltam ao trabalho, mas não tem o que fazer com os seus filhos. Teria sido muito melhor se a gente pudesse ter feito um lockdown para valer, se você tivesse auxílio para essas mães, enquanto se construía a solução de uma vacinação universal, né? Enfim, mas não tem política pública. O que chamou muito a minha atenção é porque isso ilustra muito bem a tese de que o capitalismo esconde o trabalho da reprodução social. Ele finge que não existe, né? Finge que não existe todo esse tempo essas horas e horas que nós gastamos cuidando das pessoas, formando as pessoas. Esse exemplo que a gente acabou de viver é um exemplo claro disso. Ah, não, cadê as crianças? Ué, sei lá onde estão as crianças, ninguém sabe, ninguém viu, só que elas estão aí. Né? Então, é um jeito da gente fingir que a questão não existe. Né? Voltando, então, àquela questão da mulher da mais pobre, que cuida da mais pobre, de que cuida da mais pobre, etc., 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 dos filhos, é aí que eu achei que compreendi, pelo menos quando eu li alguma coisa, que ela acha que as pautas das feministas brancas, ricas, não têm a ver com as pautas das outras mulheres, ou seja, não inclui as outras mulheres. Então, não é uma pauta feminista, é uma pauta feminista de classe, né? Se é isso que eu entendi. Exatamente. O ponto é que a gente começou a observar, ela está fazendo essa análise muito colada, né, nos desdobramentos das pautas feministas nos Estados Unidos aí dos anos 80, 90, para 2000 para cá, né? Mas acho que a gente pode usar esse diagnóstico para pensar um pouco também na nossa situação. Porque o que ela vai dizer, assim, o que aconteceu, né, surpreendentemente, é que esse projeto neoliberal, né, ele acabou, de alguma forma, né, desculpa, que muitas feministas acabaram se adequando ao capitalismo. Acabaram, enfim, é isso, se adequando mesmo, se adaptando a um sistema que produz muito sofrimento e violência para a maioria esmagadora das mulheres. Então, que tipo de feminismo se adequa ao capitalismo nessas condições?
né? Um feminismo que não está olhando para os 99%, né? Que foi um pouco o bordão que elas encontraram ali a partir, né, do Occupy O Wall Occupy. Street. Pegaram um pouco essa ideia, acho que é feliz, né? A ideia de dizer, olha, a maioria esmagadora das mulheres não pode se beneficiar com o sistema de trabalho na sociedade neoliberal. Então, o que une o neoliberalismo com esse feminismo? No fundo, um posicionamento profundamente individualista. São feministas que estão olhando para si mesmas, que têm uma concepção meritocrática de ascensão social, né, ou de projeção social, e que não estão conseguindo olhar para as violências e para as desigualdades mais profundas que afetam as mulheres na base amplificada, né, da pirâmide, e que afeta quem, né? Se a gente for olhar para o Brasil, afeta quem, sobretudo? Afeta as mulheres brancas e as mulheres negras da classe trabalhadora, afeta as mulheres indígenas, né? E a gente está vendo isso de uma maneira muito importante, né? Muito violenta atualmente também. Então, é um feminismo liberal, ou se você quiser, neoliberal, porque ele tá muito voltado para a ideia de uma ascensão só de gênero, né? Ele está olhando só para o problema de gênero, não está olhando para a violência produzida, né, pelo racismo, não está olhando para a desigualdade social, que é um problema de classe. Então, esse é o problema, né? Sempre que o movimento feminista isolou a questão de gênero dos outros marcadores sociais, raça, classe, etnia, por exemplo, ele fica precário, é uma bandeira precária. Ou é uma bandeira que interessa só quem está lá no topo da pirâmide, esse é o lance, né, dela. Ao mesmo tempo, eu entendi, vê se eu entendi errado, que ela critica um pouco a parte das causas identitárias, porque divide. Então, é um pouco maluco, porque parece que ela parece duas coisas que não vão dar certo, né? Ou seja, se não, como é que eu faço, né? Porque nós estamos falando de causas identitárias agora um pouco. Ela fala, bom, mas a hora que a gente fica nas causas identitárias, elas dividem, portanto, elas também não resolvem, né? E que ela propõe uma solução que eu não sei como que seria, que é achar uma união na diversidade. Eu acho bonito, mas eu não vi nunca acontecer, né? Então, seria legal, mas assim, aonde que isso aconteceu, né? Então, qual que é Você entendeu? Me deu um treco na cabeça, porque ao mesmo tempo fala uma coisa, mas fala outra, e fala, bom, e daí? Eu acho que é nessa estranheza que você sentiu que talvez esteja o mais interessante. Interessante eu achei, mas eu não consigo ver como funciona, como vai funcionar. Isso. Então vamos assim tentar, vamos reconstruir a coisa um pouco no plano teórico e depois a gente vê se tem ressonância na prática ou não, né? Eu acho que o ponto é um pouco esse também. Ó. Do ponto de vista teórico, tem algo que eu acho que é interessante, precisamente pelo seguinte, né? Que não cabe nem no modo marxista ortodoxo, né? De uma esquerda mais envelhecida, né, de ver a questão das identidades, mas também não faz uma celebração sem mais, né, das lutas identitárias. Ela está num lugar entre isso aí, ela quer encontrar uma outra saída. O que ela está dizendo? Ela está dizendo, ó, a esquerda ortodoxa, ela reagiu muito mal, né, à proliferação de pautas identitárias. Né? Tanto que no Brasil, identitário virou quase é uma palavra pejorativa. É ruim. Ela é ruim. Né? Ela ganhou esse sentido, né? Quando não deveria, né? Mas enfim, a gente não controla os debates e o modo como a sociedade interpreta as lutas, né? Porque de um ponto de vista um pouco menos tradicionalista e ortodoxo, né? Todos nós temos identidades sociais e os grupos identitários são grupos que se reúnem, de certa forma, em torno de uma reivindicação
de uma pauta que é vinculada àquilo que, embora sejamos diferentes, nos causa a todos uma certa violência, né? Então, por exemplo, o movimento de mulheres, ele encontra identidade, mesmo que mulheres muito diferentes, ele tem uma identidade, algo em comum, que é lutar contra a exploração, a violência da mulher. Né? A mesma coisa com o movimento antirracista, né? A identidade passa aqui, enfim, pelo fato inegável de que no Brasil, que é um país profundamente racista, ser negro implica, claro, né, numa exclusão social. Então, a gente se une em nome, a gente se identifica com esse elemento de exploração. Né? Agora, e isso também tem que ser verdadeiro, a gente tem que olhar, né, para a pauta LGBTQI+. Né? Como a gente também vai ver acontecendo entre os indígenas, né? Outras etnias. Ou seja, o que tem aqui? A ideia central, né, do movimento identitário, que a gente transformou isso numa coisa meio pejorativa, né? O que eu estou dizendo não deveria ser pelo seguinte, o que a gente está dizendo são pessoas muito diferentes, mas que se reúnem, se unem, se identificam por um elemento de exploração e de violência. E, portanto, vão tentar se organizar para combater a causa dessa violência. Né? É que a visão sobre como combater, a visão de quais são as causas, a visão são muito diferentes porque partem de pontos de vista diferentes, né? Então, às vezes não consegue chegar nisso que você fala, que seria essa, e que talvez seja isso que ela esteja falando, a união na diversidade, que é pelo menos uma comunhão em o que a gente precisa mudar. Mas é que, como são olhares muito diferentes, hoje em dia é uma quantidade tão grande, né, de vetores que fica talvez difícil. Eu, pelo menos, fico com dificuldade de compreender essa proposta dela. Eu acho bonito, né? Mas às vezes é difícil na família você ter uma união, identidades diferentes, e você manter a união. Às vezes não consegue. Imagina na sociedade. Então, eu não sei como ela imagina fazer isso, entendeu? Eu entendi perfeitamente, eu acho lindo. Seria lindo, né? O que ela espera, né? O que ela espera, e aí tem que ficar isso bem claro, né? É que é isso que pode ser um ganho de um lado, né, que são finalmente que venham à tona várias pautas, né, se transformar numa perda, que é uma fragmentação infinita, que não permite dar nenhuma unidade à luta. Então, a gente vai ter mesmo, por exemplo, dentro do próprio movimento feminista, centenas de demandas feministas, divisões, a mesma coisa em todos os movimentos sociais, você vai fragmentando, há um ponto que fica ruim para todas essas pessoas, porque a gente está falando de pessoas que sofrem algum nível, né, de exploração. Por quê? Porque totalmente fragmentados deixamos esse projeto, né, neoliberal, e no nosso caso do Brasil, com uma perversão, né, que é o projeto neoliberal com uma agenda hiperreacionária, né, e conservadora, andar de vento em popa, né? Então a gente se fragmenta, essa é a preocupação dela também, né? A gente fragmenta demais e não consegue construir uma unidade na luta, na resistência. A expectativa é por isso um pouco, né, que ela empresta a frase do Gramsci, aquela ideia de que o velho está morrendo, mas a gente não sabe como é que nós vamos transformar, o novo não pode nascer, né? Faz parte um pouco de saber como é que essa realidade agora, do ponto de vista dos movimentos sociais, vai poder se transformar, vai poder construir, de fato, uma resistência ativa e transformadora do atual estado de coisas. A expectativa dela é a de que o que nos une, em grande medida, né, é a consciência de que o capitalismo neoliberal não pode mais continuar, né, na sua marcha, tal como eles têm funcionado. Então, no fundo, é que todas essas pautas, elas são pautas críticas do capitalismo. Né? Por exemplo, o movimento de mulheres de abrangente progressista de esquerda, de fato, ele entende, né, que a gente precisa fazer uma luta que atinja 99% das mulheres. Então, a gente tem que olhar para onde? Para as mulheres numa situação mais vulnerável.
antes de ficar fazendo uma luta meritocrática que funciona para meia dúzia de CEOs, né? Ou de, enfim, mulheres já empoderadas. Que adianta o capitalismo, né? Desculpa, um feminismo auto-falho para mulheres que já estão empoderadas, né? Então é isso, você olha para cá. A mesma coisa com o movimento negro, a mesma coisa com o movimento LGBTQI+, enfim, é fazer uma certa reorganização, né, desses movimentos com uma certa noção de prioridade, que é a prioridade que faz sentido para os 99%, mas que não deixa lá. Então, o que é isso? São movimentos que se unem no fato de que eles tomam consciência de que o capitalismo é alguma coisa que precisa ser transformada. Em que não sabemos. Se é o próprio capitalismo que vai dar uma resposta, não sabemos. Se é um socialismo, um novo socialismo, um pós-capitalismo, enfim. Essa é a coisa que está aberta. Quem vai decidir isso? Os atores sociais. Isso aqui, o teórico não tem como dizer. Porque os 99%, eu vou fazer um chute agora, eu acredito que 90% dos 99% das pessoas que não conseguem formular isso. Claro. Né? Então, como resolver se não consegue formular? Né? Então, você entende o que eu estou falando? Não consegue formular esse pensamento. Então, como é que as coisas vão se resolver se não consegue formular esse pensamento? Então, uma das coisas que precisa, né, para um processo de tomada de consciência mais ampla que é o seguinte: embora os movimentos sociais sejam fundamentais nos avanços das pautas emancipatórias e tudo mais, ou pelo menos, né, na reorganização das agendas, né, públicas de debate, de discussão, são insuficientes. Então, para uma organização mais ampla dessas lutas todas elas legítimas, esse é o ponto, né? É isso que a gente está querendo dizer, né? Só uma coisa antes de terminar essa frase, mas não tirar a legitimidade da luta feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica, por exemplo, como uma visão mais ortodoxa da esquerda tende a fazer. Porque uma visão mais ortodoxa diz assim: isso é tudo problema de classe. Se a gente resolver a luta de classe, a gente resolve machismo, sexismo, racismo, etc. O que é uma coisa muito ultrapassada. Não, né? E não deu certo também. Na prática, isso não deu certo onde se tentou, né? Onde se tentou, sem dúvida. Não resolveu nada disso. Talvez esse negócio do trabalho da mulher tenha resolvido, talvez uma outra coisa. Mas não deu certo onde se tentou resolver isso. Também não é assim, né? Isso não também a gente já sabe. Não é automático, né? Isso, exatamente. Porque tem outros elementos aqui em questão, culturais, de preconceito, simbólicos, que afetam outras coisas nas pessoas. Né? Maiores e mais fortes do que só essa estrutura de classe e tal. Exato, porque no limite a gente já tem então que concordar que a violência contra a mulher é um problema das pessoas pobres, por exemplo, né? Quando a gente sabe que não é verdade. Enfim, nunca fazer, né? A gente já entendeu para não fazer uma redução, né, dessa diversidade de opressões de classe, mas também para não esquecer a de classe. Esse é o ponto da Fraser, que eu acho que é muito interessante. Ela está querendo dizer, né, novamente, que essa diversidade de opressões precisa ser pensada na sua diversidade com toda a seriedade. Mas aí gera o nosso problema, que é fragmentação da luta, né? Uhum. E aí, voltando para a tua pergunta, uma coisa que para ela já está clara, e para mim também, eu concordo com ela integralmente nesse aspecto, os movimentos sociais são, claro, né, elementos organizadores da sociedade, mas não bastam. Né? Precisa do quê? Por exemplo, precisa de sindicato forte, que é uma coisa que a gente começou a esvaziar o sentido muito fortemente, né? A gente, de uns anos para cá, praticamente destruiu a possibilidade de sobrevivência dos sindicatos, mas os sindicatos são imprescindíveis para a união e organização dos trabalhadores nas mais diversas categorias. Partidos políticos são fundamentais, e a gente também entrou numa rota, né, que foi uma rota de antipolítica, antipartido. O mundo entrou, né? Vamos assim, os sindicatos desde a Thatcher e, né, quando eles riscaram o fósforo, vamos dizer assim, né, o Reagan e a Thatcher e foi desmantelando, né, essa ideia de associação e tal, e hoje está muito fraco, né? Os partidos políticos foi depois, mas no mundo está acontecendo isso. É uma coisa um pouco, não é particular. Talvez a gente tenha as nossas particularidades e os nossos exageros e até as nossas
coisas ridículas, mas é uma coisa que está acontecendo um pouco mundialmente, né? Sim, como sintomas também do capitalismo nesta fase, né, que é a tendência de implodir de todas as maneiras possíveis aquelas instâncias de organização popular. Tomando Mas popular está aqui. implodindo a democracia também. E a democracia liberal é uma coisa que, em princípio, interessa, né? Tá certo? Ao sistema capitalista. E tá implodindo, tá certo? A democracia. Então, sei, acho que acho que foi agora estou chutando, tá? Mas parece um efeito colateral que está dando errado umas coisas que não deveria ter dado, né? Acho que é um pouco assim. É claro, a concentração de renda é claríssima, a angústia das pessoas eu acho muito justificadas, né? Assim, a falta de perspectiva, a falta de olhar para frente e falar, pô, minha vida vai ser melhor. Não é nem minha vida, a vida do meu filho vai ser melhor que a minha. Que isso era uma coisa iludido ou não, tá certo? Não tô dizendo que era verdade, mas que lá atrás existia, tá certo? De alguma maneira, pelo menos as pessoas conseguiam olhar e falar assim, não, vai melhorar, né? Meu filho vai estudar, meu filho vai ser isso, vai ter aquilo. Parecia que a vida tinha né, um contínuo para cima. Por um milhão de razões, algumas a gente já falou, as pessoas perderam essa esperança, né? Então, essa angústia é uma angústia muito verdadeira, né? Ela é uma angústia muito verdadeira. A questão é que ela está sendo canalizada, está sendo usada, ela está se expressando de uma maneira muito destrutiva no mundo inteiro, né? E agora como é que fica? Porque parece um pouco falta agora está faltando o controle disso. Como é que se controla um negócio que entrou num modo, uma angústia, de novo, justificada, né? Mas que agora entrou num grau de violência, num grau de descrédito e tal. E por isso que eu digo, parece que foi uma coisa que saiu do controle, sabe? Saiu a ideia não era chegar aí, né? Mas aconteceu. Sim, eu concordo com você, né? E acho que ela nos ajuda a pensar. Na concepção dela, é o seguinte: foi o próprio capitalismo, nesta fase, né, nova, que acabou gerando esse descontrole, que ela vai traduzir, ela vai dizer o que é esse descontrole, na verdade. É uma contradição muito importante. Por quê? Né, se a gente voltar, o capitalismo está, no fundo, destruindo as condições de possibilidade da própria sociedade. Ele destrói a natureza. Precisa dela, mas destrói. Mas não tem mais como, né, fazer isso de uma maneira minimamente humana. Não Né? cria condições Cria boas para isso. Não cria condições. Pelo contrário, né, cria as condições inversas. A mesma coisa com relação à política, como você acabou de dizer. A política, o capitalismo precisa das instituições, que isso fique muito claro, né? Esse papo para boi dormir de que o capital não quer o Estado é falso, quer o Estado para o seu próprio interesse. Então, por exemplo, a gente precisa do Estado funcionando mais ou menos bem, a ideia das instituições, né, para garantir propriedade privada, senão não tem capitalismo, para garantir, enfim, algum âmbito jurídico necessário para as relações de trabalho poderem se manter. A questão é que agora as pessoas querem botar fogo em tudo. Acontece que o que tem acontecido, né, o que a gente está observando é que, com muita intensidade, quando essa democracia, por mais frágil que seja, né, mas esse ambiente institucional se mostra resistente, né, a um desejo aí muito violento do capital, né, pelo seu crescimento, né, exponencial, se destroem as democracias, se fazem golpes, né? Acho que o passado recente do Brasil é muito claro nesse sentido. Não importa, enfim, havia uma série de forças sociais, de questões envolvidas no impeachment da Dilma, mas acho que a gente aprendeu hoje, está muito claro para a gente, né, retrospectivamente, depois, inclusive, desse processo terminado e tudo mais, que havia claramente ali um momento de descontentamento dos donos do dinheiro. E da população também, não é? A população, de novo, essa angústia
se foi manipulado ou não, depois é uma outra discussão que a gente pode ter, e em parte, obviamente, foi, mas assim, existia uma angústia real, como que fez, inclusive, a eleição do atual presidente. Quer dizer, essa foi, né, desembocar, essa angústia, ela era verdadeira, né? Claro. Insuflado ou não, manipulado ou não, essa é outra questão, mas que é importante, mas a angústia era verdadeira. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que são as duas coisas que a gente não pode perder de vista, né? Porque a gente, inclusive, sabe que os impeachments são processos políticos. Né? Se o Bolsonaro está aí ainda, é a prova cabal disso, né? Muito interessante a gente pensar como é que o Bolsonaro. Muita gente se pergunta, né? Como é que a Dilma caiu, né, por tão menos e o Bolsonaro está aí em pé, né? São processos políticos com muitas variáveis na mesa, né? E tem uma que é o descontentamento popular, que ali naquele momento ganhou a dimensão que ganhou, e a gente jamais pode não ouvi-lo e não tentar entendê-lo. Né? Acho que esse é um erro enorme. Também acho. Do outro lado, e ao mesmo tempo, tinha claramente o famoso cutucar a onça com a vara curta da Dilma. Né? Uma afronta, por exemplo, que o Lula não fez ao mercado financeiro, né? Enfim, aos interesses econômicos de uma maneira geral. Nesse momento, não se tergiversa, né? Não não houve nenhuma dificuldade na união das elites para levar um impeachment. Acontece que é o que você falou, né? Você leva uma medida que até aquele momento você podia até dizer, né? Estava dentro da regra. Depois a gente foi ver que o processo tinha muitas falhas jurídicas, claro. Mas o que está mais me interessando aqui agora é entender como é que depois sai do controle completamente. Porque é muito caro o preço que a gente paga por transformar as instituições, essas da democracia, né, em instituições provisórias, na medida em que, enquanto elas estão oferecendo, né, o colchão de proteção para o capital, elas são ótimas, e depois que elas não estão oferecendo, elas não são mais ótimas e a gente pode subvertê-las. Então, isso saiu do controle. Hoje então, mas não é só aqui na Índia saiu, na Turquia saiu, na Rússia saiu, em vários lugares, na Hungria saiu. Então, é uma coisa que está acontecendo assim, né, com uma certa frequência. Nos Estados Unidos quase saiu. Quase saiu. Então, é uma coisa muito preocupante, né? Assim, muito. É uma coisa muito preocupante para onde as coisas podem ir. Muito. Né? Muito preocupante, né? A ponto de que a gente está hoje discutindo claramente, né? A gente tem na agenda, por membros do próprio governo, aqueles que temporariamente deveriam gerir o Estado, né? Discursos frontalmente anti-institucionais, antidemocráticos, no limite só da formalidade, né? Então é muito preocupante mesmo. Eu vou dar um chute, talvez a pauta, não agora no Brasil, que a gente já sabe que é outro, nós estamos vivendo um período de exceção muito grande, pelo menos de um tempo para cá, né? Mas essa pauta da natureza parece uma pauta possível, me parece talvez a única pauta possível de criar essa união da diversidade, né? Sabe assim, criar alguma união dentro da diversidade, porque à medida que a gente perder o planeta que a gente tem, aí vai ficar mais difícil. Então, essa me parece talvez a única coisa que consegue unir a total diversidade de visão que a gente está tendo, a total divisões que a gente tem sobre o mundo. Porque, bom, primeiro nós temos que salvar o barco para depois ver o que acontece. Depois a gente briga, né? Então, é mais ou menos, me parece a única saída. Eu não vi ela colocar isso, né? Assim, então, eu não estou colocando na boca dela, não estou colocando na minha, mas eu queria saber a tua opinião sobre isso. Não, eu tenderia a concordar um pouco mais com ela nesse sentido, porque que vai dizer assim, é claro que a pauta ecológica ela é urgente, né? O que a gente está fazendo com o planeta
deveria ser, né, prioritário. Mas olha como, se a gente o Brasil, enfim, o Brasil é sempre um caso muito sui generis, né? Mas infelizmente, mas é assim, olha como ela está distante das nossas realidades, né, cotidianas, porque você tem uma massa, né, muito numerosa, né, da classe trabalhadora, com um nível de urgência cotidiana muito grande, né? Para quem, né? E pensa, por exemplo, nessas populações urbanas, né? Com o trabalho muito precarizado, com a situação de vida realmente no limite da pobreza novamente, né? Agora, andando por São Paulo, por exemplo, é surpreendente, de vida da pobreza, assim, a população de rua aumentando brutalmente. Então, como é que você faz para criar uma consciência ecológica entre pessoas que estão numa situação de urgência do limite? Cara, precisa comer agora, claro. Não, eu entendo. Não é nem consciência ecológica. Me parece que é o único assunto. Se não tiver barco, aí não tem ninguém come e ninguém faz nada. A questão só me parece como saída. Não é como consciência. É óbvio que tem que a comida e, né, saúde, bom, certeza absoluta. É só isso. Ela me fez pensar assim, ela falou, nós vamos ter uma união na diversidade. Eu falei, mas aonde? Como? Né? É só isso. Eu falei, me parece que isso consegue unir, porque é o seguinte, primeiro vamos salvar o barco, depois a gente briga. Né? É claro, mas tem gente que fala, não, mas primeiro eu tenho que comer, depois a gente salva o barco. E eu concordo também, é prioritário comer. Mas não sei, não consigo entender como ela vai realizar. Não sei se ela vai realizar também, porque acho que não é essa a pretensão também, né, dela realizar. Ela indica um caminho, certo? Mas eu fiquei com isso na cabeça. Bom, e aí, né? Fazer o que com isso e como fazer? Parece uma boa ideia, mas não sabia como fazer. É isso. Fiquei com esse negócio na cabeça. Talvez o caminho seja de criar uma consciência que vá no sentido de priorizar as pessoas, os seres humanos, antes do lucro. No fundo, você fala, nossa, que coisa utópica. Tem um elemento mesmo aqui de mudança cultural necessária e profunda, né? É que talvez seja algo possível no momento em que a gente está vendo uma pauperização, um crescimento da violência de uma maneira tão abrangente, tão forte, tão intensa, que talvez seja possível a gente fazer esse deslocamento da consciência, né? E perceber que a gente está vivendo num sistema que destrói as condições de possibilidade da própria vida, da vida do planeta, da vida das pessoas, né, da natureza humana, da natureza não humana. E aqui tem, de fato, e aí precisa disputar o quê? Corações e mentes. E disso a gente não vai sair, a gente não pode achar que vai fazer uma mudança, uma transformação sistêmica importante, sem que as pessoas reorganizem as suas prioridades e estejam conscientes dela. Isso é inverter a prioridade. Nós criamos um modo de vida completamente louco. No fundo, é disso que se trata, né? Mas eu posso ser pessimista? Pode. Eu acho que a gente sempre fez assim. A questão agora é de escala. A gente chegou numa escala de destruição que a gente sempre fez assim, né? Não é uma coisa que eu acho que que é recente né? Sempre foi desse jeito. E isso não estou dizendo que é bom que tenha sido, não é isso, né? Pelo amor de Deus. E nem naturalizando. É que agora a gente chegou numa escala que o planeta não aguenta mais e que não é só o planeta, as relações não aguentam mais. Eu acho que é uma questão de escala. Não sei se a gente teve chance de mudar o olhar várias vezes, historicamente falando, né, como humanidade. E a gente não fez. Por quê? Porque não tinha esse limite da escala, talvez. Talvez agora seja essa chance, talvez não. Talvez a gente vá nos destruir mesmo, não sei, né? Isso aí eu não sei como vai acontecer, mas nós tivemos chance, tá certo? Tiveram várias catástrofes, tiveram várias coisas, e não sei, não me pareceu que a gente aprendeu muito nos últimos 2, 3, 5 mil anos, 10 mil anos, com tudo que vem acontecendo,
a gente não age muito diferente, só que agora nós somos 7 bi, né? Então, me parece essa diferença maior. Eu não sei se você entende. Com todos os sistemas econômicos e etc., sempre existiu a pobreza, sempre existiu as injustiças, e etc., de maneiras diferentes. Né? Não estou, de novo, naturalizando. Né? É importante deixar claro. Só que agora é muita gente. E o planeta não aguenta, as relações não aguentam, as cidades não aguentam, as pessoas não aguentam mais. Então, me parece que a situação nova é o volume. Aí eu vou pedir para você me permitir, então, ser um pouco mais otimista. Ótimo, eu prefiro, eu gosto muito. Eu até provoco um pouco isso para poder ouvir o outro lado. É que ser otimista nesse momento tão distópico, né, pode soar, enfim, de uma ingenuidade atroz. Mas o que também tem de diferente, né, continuando a tua fala de agora, o que tem de diferente é justamente uma proliferação de movimentos sociais que talvez possa nos dar, né, nos levar para outros caminhos, não eles sozinhos. Mas não te parece inegável que também, ao mesmo tempo que a gente acabou de construir um diagnóstico extremamente pessimista de um ponto de vista mais abrangente, né, totalizante do capitalismo, por outro lado também, a gente tem, né, movimentos organizados. Eu vou ficar no Brasil de novo, tá? Porque eu acho que é de mulheres no país inteiro, mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres do cerrado, mulheres de todas as regiões, com pautas interseccionais, né, envolvendo mulheres negras, indígenas, brancas e etc. E isso promovendo uma conscientização muito importante, né, do fato de que nós somos o 5º país mais perigoso do mundo para as mulheres. Que é uma loucura. É uma loucura. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma proliferação, um fortalecimento, né, dos movimentos antirracistas, que também não é nada desprezível, muito pelo contrário. Talvez, se a gente juntar as duas pautas, a gente vai ver aí as mulheres negras na frente, na ponta mesmo, né, provocando, desestabilizando a sociedade no bom sentido, né, de conseguir mostrar onde é que estão, né, as nossas violências mais agudas. Isso está chegando de alguma forma na juventude, isso está entrando nas nossas casas, isso está indo para as conversas de família, isso está dando choque geracional. Eu estou dizendo isso porque eu não posso não ver, Celso, que a gente tem, sim, um ganho de consciência, de certa maneira. Muito, muito pequeno, mas, por outro lado, me parece irreversível. Tomara. Né? Então, talvez a gente possa também puxar desse fio uma outra utopia, se quiser. Né? Por quê? Porque se a gente entende que nem as demandas das mulheres, nem as demandas das pessoas negras, nem as demandas étnicas de uma maneira geral, né, podem, ecológicas, né, se a gente quiser pode até inverter tudo, colocar o ecológico primeiro para colocar aí, né, que elas não podem ser de fato resolvidas se a gente não mudar o modo de produção capitalista que nós encontramos. Aí a gente tem talvez a possibilidade de puxar um fio e a união desses movimentos todos. A gente sabe, né, que do modo que está, com esse nível de desigualdade social, a gente não pode continuar, porque isso tem efeito sobre as mulheres, sobre as pessoas negras, sobre os indígenas e sobre a natureza. E sobre a elite também, na verdade, porque o mundo fica pior para todos. Né? Eu acho que essa por mais protegido que você fique, por mais que se proteja de todas as maneiras, etc., é ruim para todos. Mas está difícil chegar nesse consenso aí. Tomara que você esteja certo. Eu não quero estar certo, eu quero estar errado. Né? Mas, assim, vamos ver. Eu não sei se eu vou ver, mas talvez eu veja. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Bom, a gente já está aqui há 1h20. Eu vou encerrar com a pergunta que eu encerro sempre, acho que tem a ver com o espírito que a gente está agora, para você e para ela,
né? Você pode fazer 2 respostas diferentes, se for o caso. Quem somos nós? Bom, eu acho que nós somos os pobres humanos. Chegaram talvez chegamos, né, no limite daquilo que o Hobbes chamava de miséria humana. Talvez a gente nunca tenha produzido tanta desigualdade, tanto sofrimento e tanta violência. A pandemia está aí para escancarar isso para a gente, né? Embora seja um vírus que não escolhe cor, não escolhe sexo, gênero, classe, está sim afetando de maneira muito, muito brutal, muito mais brutal e violenta as pessoas pobres e negras, por exemplo. Então, a gente chegou num nível de precarização, de violência muito, muito forte, muito difícil de lidar, né? Que nos leva para uma experiência muito distópica. Acho que é isso que nós somos hoje, né? Seres humanos vivendo uma experiência profundamente distópica que tende a drenar as nossas esperanças, as nossas expectativas, né? No entanto, ao mesmo tempo, vivenciando, né, formas muito bonitas de resistência, né? E plurais de resistência. Um aumento da consciência feminista e antirracista, né, que certamente pode ser um fio a partir do qual a gente vai mudar aí, puxar, né, as nossas transformações sociais. Então, eu vejo isso, acho que a gente está nesse momento de uma instabilidade profunda, que faz ganhar sentido a frase que a Fraser empresta do Gramsci, né? Tanto que eu usei ela tantas vezes aqui hoje: o velho está morrendo e o novo não pode nascer, mas o velho está morrendo. Então, assim, tem um futuro que a gente pode projetar e desejar e lutar por ele em melhores termos. Ele ainda não está dado, mas a gente pode ver, né, ele como um ainda não, né? Ou seja, que pode ser, que a gente pode viver de modo, que a gente pode priorizar as pessoas. A gente precisa poder achar, né, que a gente vai viver junto, priorizando as pessoas e não o lucro. Tá ótimo, muito obrigado, muito obrigado.